Olá, tudo bem? Como está? Seja bem-vindo à nossa penúltima aula da disciplina de gestão de pessoas. Estamos quase concluindo aí mais este módulo, né? Então, seja bem-vindo. Como está? Como estão os estudos? Está conseguindo fazer as atividades? Acredito que sim, né? Nós acompanhamos, eu e mais as tutoras, né, acompanhamos vocês aí todos vocês, alunos vinculados ao curso de gestão pública do autograduado, vinculado ao autograduado, né? A gente fica muito feliz com o desempenho individual de cada um de vocês, né? Muito nos alegra o desempenho de vocês, certo? Como eu disse, essa é a nossa penúltima aula. Nós vamos falar sobre o sistema de informação dentro do ambiente organizacional, né? O objetivo da nossa aula hoje é definir a necessidade de informações sobre a gestão de pessoas, conhecer como que se dá o processo de banco de dados dentro de uma organização, das pessoas ali vinculadas, né? Os colaboradores, os funcionários, os servidores, descrever, né, o que é um sistema de informação gerencial, né, e como que se dá o processo de monitoramento das pessoas dentro da organização, né. Então, podemos dizer, então, que antes da modernização da gestão de pessoas, que a gente viu lá no início que a gestão de pessoas ela vem passando por mudanças no decorrer dos anos, né? Então, nós podemos dizer que, tradicionalmente, as organizações elas se limitavam a utilizar os sistemas de informações para quê? Para produzir cheques, relatórios, manter cadastro das pessoas, né? Analisar o uso de pessoal em determinadas funções. Então, basicamente, tradicionalmente, era essa a função do sistema de informação antigamente, né? Então, a gente viu no decorrer da disciplina que a gestão de pessoas, ela vem passando por um processo de mudanças, né? E que essas mudanças vêm atualizando e melhorando o uso de dados, né, do banco de dados referente às pessoas, né? Então, aqui nessa nossa aula, ela nos interessa dialogar sobre o quê? Sobre como que o sistema de informação dentro da organização, ele possibilita visibilidade dos dados das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores, né, dentro do ambiente organizacional. Chiavenato, ele diz o seguinte, que o banco de dados é um conjunto integrado de arquivos, né, que se interrelacionam, ou seja, que eles se organizam da melhor forma possível para que, de forma eficiente e eficaz, facilite o acesso aos dados das pessoas ali que contribuem com a organização, né? E, nesse sentido, ela elimina dados repetitivos, né, redundantes, né? Então, o banco de dados, ele facilita esse trabalho, né, dentro da gestão de pessoas, né? Além de reduzir as inconsistências, os erros, né, no sentido de possuir, caso haja, arquivos duplicados, né? A Chiavenato ainda diz, 2014, ele diz o seguinte, que todo sistema de informação é um banco de dados, né? A base de todo sistema de informações é o banco de dados, né? E que o banco de dados, ou a base de dados, ele funciona como um sistema de armazenamento e acumulação de dados. Tomemos como exemplo, e ele ainda diz que funciona como
uma coleção de dados, né, como se fosse uma biblioteca, e de fato é, né? Por exemplo, meu primeiro vínculo com meu trabalho na rede estadual, por exemplo, se deu em 1998. Então, tudo que eu quero hoje, 2023, saber, ano de 2023, saber no que diz respeito à minha vida profissional, tudo está lá no banco de dados, né? Não há mais aquela complicação de procurar por papel, formulários, de forma, não. O banco de dados, ele traz tudo isso para a gente, né? Aí, aqui nós trazemos um exemplo de banco de dados da gestão de pessoas, né? A entrada de dados, ele pegou como exemplo a entrada de dados, né? Banco de dados serve para quê? Cadastro de pessoal, cadastro de competências, cadastro de cargos, de remuneração, né, de competências e cadastro médico, né, de tudo isso. Nesse exemplo que a gente traz aí. O banco de dados para um sistema de informação de gestão de pessoas, nós trazemos aí, ele serve para quê, né? Para cadastrar tudo que é da organização, como tudo que é de forma individual, da pessoa, do colaborador. Observem aí que vai da entrada do banco de dados e saídas, né? Então, desde a inclusão, exclusão, alteração de cadastro, para cadastro de novas pessoas, de cargos, de funções, benefícios, capacitação, até base de dados de folha de pagamento, relatórios. Então, no banco de dados de sistema, para um sistema de informação da gestão de pessoas, ele envolve tanto os colaboradores como a organização num todo, né? Nesse outro exemplo, nessa outra figura, nós trazemos aí o sistema de formação do funcionário. Esse é restrito para o funcionário, como, por exemplo, qual o salário mensal da pessoa, horas de trabalho, qual a função que ele exerce, né? Aquelas questões de previdenciárias, PIS, FGTS. Então, esse modelo, esse tipo de sistema de informação aí, ele é exclusivo para de forma individual para o colaborador, para o servidor, né? Então, nós podemos aqui dizer que o sistema de informação, ele representa um investimento. Que tipo de investimento? Em relação ao software, hardware, as instalações, capacitações, treinamentos, né? Então, é um investimento significativo por parte das organizações, para que seja implantado esse processo, né? Então, há esse investimento, né? Então, é preciso que quanto mais, concluir o quê? Que quanto mais o sistema é usado pelos funcionários, colaboradores, servidores, mais ele se aproxima de atingir os objetivos de eficiência, né? Ou seja, o tipo de monitoração do sistema, ele permite identificar a frequência com que os usuários utilizam o sistema, né? E quanto que de valor isso proporciona para a organização, certo? Nossa aulinha de hoje foi rápida, né? Mas o sistema de informações, ele é uma temática bem tranquila, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham lido o material base, que tenham compreendido essa temática, como eu disse, bem tranquilo, né? Então, não acredito que não haverá dúvidas, mas, caso haja, poste lá no fórum de dúvidas, tá? Relembrando que não deixem de ler texto base, não deixem de assistir às videoaulas, tá? É de fundamental importância para que vocês compreendam o que nós estamos discutindo, dialogando, né? Principalmente vocês que serão futuros gestores, não é isso? Então, assim, espero vocês para a nossa próxima aula, que será a nossa última aula, né? Então, qualquer coisa, poste lá, qualquer dúvida, poste lá, chame a gente, que a gente está lá para atendê-los, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus.